Este podcast é um oferecimento da empresa ArcelorMittal. ArcelorMittal é aço, aço é ArcelorMittal. Olá, sejam muito bem-vindos a esta quinta-feira, 22 de setembro de 2022, último dia da novena do Padre Pio. Isso porque amanhã é o dia em que se comemora este grande santo da Igreja. Agora eu quero saber o seguinte: você é devoto do Padre Pio? O que mais te encanta nele? Deixa aí nos comentários, junto com a sua intenção. Rezemos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Deus eterno e todo-poderoso, ouvi as súplicas que vos dirigimos de manhã, ao meio-dia e à tarde. Expulsai de nossos corações as trevas do pecado e fazei-nos alcançar a verdadeira luz, Jesus Cristo. Amém. Lucas, capítulo 9, versículos de 7 a 9. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o tetrarca Herodes ouviu falar de tudo o que estava acontecendo e ficou perplexo, porque alguns diziam que João Batista tinha ressuscitado dos mortos. Outros diziam que Elias tinha aparecido, outros ainda que um dos antigos profetas tinha ressuscitado. Então Herodes disse: Eu mandei degolar João. Quem é esse homem sobre quem ouço falar estas coisas? E procurava ver Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje apresenta a reação de Herodes à pregação de Jesus. Herodes não sabe como ficar diante de Cristo. Ele havia matado João Batista e agora quer ver Jesus de perto. O horizonte parece ameaçador. O texto começa com a exposição das opiniões do povo e de Herodes sobre Jesus. Alguns associando Jesus a João Batista, outros a Elias, outros o identificaram como profeta, ou uma pessoa que fala em nome de Deus, que tem a coragem de denunciar as injustiças dos poderosos e que sabe animar a esperança dos pequenos, e isso certamente causava um frio na espinha de Herodes. Jesus é o profeta anunciado no Antigo Testamento como o novo Moisés, Deuteronômio capítulo 18. São as mesmas opiniões que o próprio Jesus recolhe dos discípulos quando pergunta: quem sou eu segundo o povo? Lucas capítulo 9. As pessoas tentaram entender Jesus a partir de coisas, de pessoas que conheciam, pensavam, esperavam. Tentaram enquadrá-lo nos critérios familiares do Antigo Testamento, com suas profecias e esperanças, e na tradição dos antigos com suas leis, mas eram critérios insuficientes. Jesus não entrou nesses esquemas. Ele era e sempre foi maior. Herodes quer ver Jesus. João, mandei decapitá-lo. Quem é este de quem ouço tais coisas? E ele tentava vê-lo. Herodes, um homem supersticioso e sem escrúpulos, reconhece que é o assassino de João Batista. Agora, ele quer é ver Jesus. Desta forma, Lucas sugere que as ameaças começam a aparecer no horizonte da pregação do próprio Jesus. Herodes não teve medo de matar João. Ele não terá medo de querer matar Jesus. Por outro lado, Jesus não terá medo também de Herodes. Herodes não tem poder sobre Jesus. Quando, na hora da paixão, Pilatos envia Jesus para ser julgado por Herodes, Jesus nada responde. Lucas capítulo 23. Herodes não merece uma resposta. Às vezes, os 3 Herodes que viveram naquela época e aparecem no Novo Testamento confundem um pouco a cabeça do leitor. Eles têm o mesmo nome, mas vamos diferenciá-los um pouquinho. Então tem o Herodes chamado o Grande, que governou toda a Palestina desde 37 a.C. Ele aparece no nascimento de Jesus, Mateus capítulo 2. Ele matou os recém-nascidos de Belém,
também lá no capítulo 2 de Mateus. Depois tem o Herodes chamado Antipas, que governou a Galileia de 4 a 39 depois de Cristo. Aparece na morte de Jesus, Lucas capítulo 23. Ele que sim matou João Batista, Marcos capítulo 6. E tem também o Herodes chamado Agripa, governou toda a Palestina de 41 a 44 depois de Cristo. Aparece nos Atos dos Apóstolos, Atos capítulo 12, e matou o apóstolo Tiago, também no capítulo 12. Quando Jesus tinha cerca de 4 anos, o Herodes morreu. Foi ele quem mandou matar os bebês de Belém. Seu território foi dividido entre os filhos, especialmente Arquelau, que recebeu o domínio sobre a Judéia. Ele era menos inteligente que seu pai, mas mais violento. Quando ele assumiu o poder, cerca de 3.000 pessoas foram massacradas na praça do templo. O Evangelho de Mateus diz que Maria e José, quando souberam que este Arquelau havia assumido o governo da Judéia, temeram voltar por aquele caminho e se retiraram para Nazaré, na Galileia. Governado por outro filho de Herodes, chamado Herodes Antipas. Este Antipas durou mais de 40 anos. Durante os 33 anos de Jesus, não houve mudanças no governo da Galileia. Santo Inácio de Santiá, Lourenço Maurício, nasceu no dia 5 de junho de 1686 em Santiá, na Itália. Era o quarto de 6 filhos da rica família cristã. Aos 7 anos ficou órfão de pai. Desde menino ele cresceu na oração e amadureceu a sua vocação sacerdotal. Em 1717, torna-se capuchinho e muda seu nome para Inácio. Desde então foi enviado para vários conventos, sempre obediente e honrado por poder servir aos irmãos da ordem com a sua humilde pessoa. Em 1727, passou a residir numa paróquia e tornou-se confessor, tarefa que desempenhou nos últimos 24 anos de sua vida. Neste ministério, demonstrou toda a sua caridade paterna, sabedoria e ciência, adquiridas nos livros e através das orações contemplativas. A todos recebia com a maior caridade, porque os pecadores eram os filhos mais doentes e necessitados de acolhida e compreensão. Passou a ser chamado de Padre dos Pecadores e dos Desesperados. Em 1731, o seu bom conceito de guia experiente e sábio o levou a ocupar os cargos de mestre dos noviços. Sua intenção era formar os jovens para a vida, a mortificação, a penitência, instruía, corrigia e encorajava com atenção e palavras amorosas, fazendo o caminho difícil se tornar ameno. Morreu com fama de santidade no dia 21 de setembro de 1770, em admirável tranquilidade. Senhor nosso Deus, que chamastes o vosso servo Santo Inácio de Santiá ao caminho da perfeição evangélica e o fizestes mestre e modelo das virtudes cristãs, concedei-nos a graça de vivermos na nossa vida a santidade do vosso Filho Jesus Cristo, que vive convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Boa quinta, te espero, hein? Logo mais à noite para o último dia da novena de São Pio de Pietrelcina.